Olá, boa noite, tudo bem? Começando a nossa live um pouquinho mais cedo hoje. A nossa convidada é uma pessoa que mora em Londres e lá já são quase meia-noite. E aí nós estamos nessa sequência de maratona, de live. Nós estamos debatendo com pessoas como eu e você sobre o coronavírus, mas não estamos discutindo o vírus, estamos discutindo a questão do impacto na vida das pessoas. Então eu vou chamar a Nilza. Oi, Beatriz, Paulinho, tudo bem? Antecipando um pouquinho a live. E minha convidada é de Londres, e Londres já são quase meia-noite. E ela vai estar frio demais por lá. Então vamos antecipar um pouquinho, esperar ela conectar aqui para a gente poder começar. Ela é uma brasileira que mora lá em Londres. E amanhã também a nossa convidada, outra pessoa que vai dar uma da quarentena, também é uma moradora de Londres. Só esperar a Nilza se organizar para a gente poder começar aqui. Meu amigo Paulinho, fiel escudeiro, está por aí sempre. Vamos lá, Nilza, chamar você de novo. Hello, hi. Aguardando a Nilza, então, para começarmos aqui o nosso bate-papo. Deixa eu mandar. Marcos Estremote, tudo bem, meu amigo? Como é que tá aí, solteira? Não sei se você está por aí ainda. Mande notícias. A gente vai bater um papo com a moradora de Londres e ela vai dar a ótica dela desse momento que nós estamos passando lá em Londres. A Nilza é uma brasileira que já morou em alguns países da Europa, tem aí uma rede de contatos muito forte, e nós convidamos ela hoje para bater um papo. Assim que estabelecer, ou estabilizar, melhor dizendo, a internet dela, a gente já começa a trocar uma ideia para ela dizer para a gente como é que Londres está enfrentando esta quarentena, este momento por lá, como é que está a Espanha, já que ela também morou na Espanha e tem bastante contato com pessoas da Espanha. E o Reino Unido tem conduzido esse processo, a gente vai saber. Não está conseguindo, Nilson? Espera um pouquinho. A hora que aparecer aí uma telinha para você, você clica no botão azul e a gente... Ok? Você clica nesse botão azul para aparecer na sua tela. Amanhã também nós temos uma outra moradora de Londres, uma colega de um projeto que estamos participando juntos, e ela vai dar uma ótica familiar para esse momento, como é que as famílias estão se organizando fora do Brasil. Agora sim, vamos lá, aguardar e estabelecer a conexão da Nilza. Você tá igual, para mim está parecendo igual o Chacrinha, roda, roda, roda e avisa, para estabilizar a sua conexão. Qualquer coisa aí eu vou chamar o Ismael Mendonça, eu vou chamar outras pessoas. Nilza, fala alguma coisa, Nilza. Vamos ver se a gente consegue te ouvir. Oi, Hélio. Consegue me Olha, ouvir? consigo te ouvir. Não tem a sua imagem, mas não tem problema. Vamos conversando. Sim, porque eu tá fazendo login aqui, mas eu não consigo entrar. Eu acho que a Ah, minha internet está ruim. vamos continuando. Você na sua casa tem Wi-Fi ou só a internet da sua Tem companhia Wi-Fi, telefônica? Titi? Tem Wi-Fi? Tem. Coloca o seu celular então em modo avião e deixa só o Wi-Fi. Vamos, pra gente ver se resolve. Deixa eu Eu vou ver. desconectar enquanto você faz isso, tá? Então vamos lá. Só aguardando a Nilza se organizar para a gente poder começar. Nós estamos então desde segunda-feira fazendo aí uma sequência de lives, uma maratona de lives,
que eu estou denominando como Live para a Família Brasileira. E a gente colocou o olhar sobre esse momento, sobre essa quarentena do coronavírus. A gente não está debatendo o vírus em hipótese alguma. Nós estamos olhando o ser humano, como é que o ser humano, com diversas óticas, tem passado aí por este momento. E aí nós já tivemos na segunda e na quarta-feira dois pastores que falaram deste momento numa ótica cristã. Vamos lá, vamos tentar com a Nilda de novo. Nós tivemos já um psicólogo e uma outra pessoa que falou da gestão das emoções neste momento. Foram lives bacanas. Todas essas lives ficam gravadas 24 horas aqui no Instagram, mas também estão lá no canal do YouTube. Se você procurar Hélio Clementino, você vai encontrar as lives lá no canal do YouTube. Só esperando a Nilza estabilizar aqui a internet dela para a gente começar. Tudo bem, Luciana? Fica aí com a gente. Nosso bate-papo hoje será com a Nilza. É, vai conversando aí. Não tem problema, vamos conversando. Se apresenta então, Pastor Puck. Você já, você já morou em outros países, Nilza? Você também já morou em outros países? O pessoal que está acompanhando a live, dá um feedback para mim. Eu aqui não estou vendo a Nilza, mas eu estou ouvindo ela bem. Dá um feedback para mim, como é que vocês estão vendo, como é que, como é que está o meu áudio e o meu vídeo, como é que está o áudio e o vídeo da Nilza, por gentileza. Aqui eu ouço a Nilza bem, mas não está entrando a imagem dela. Tá bom. Se vocês puderem dar um feedback, vocês estão me vendo e ouvindo bem? Vocês viam e ouviam a Nilza ou só estavam ouvindo a Nilza? Dá um feedback, por gentileza, para a gente poder começar a nossa conversa. Se não, rapaz, eu não estou ouvindo a Nilza. A Nilza saiu agora que ela vai voltar. Ok, então vamos lá, estou chamando a Nilza novamente. Eu vou pegar um camarada de surpresa aqui. A Nilza está tentando conectar de novo. Vocês ouvem a Nilza ou não? O que aparece por vocês? Me dá um feedback, por gentileza. Porque eu estou ouvindo a Nilza. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Tardiane, tudo bem? Bom ter você por aqui. Dá um feedback para mim, por gentileza. Como é que vocês estão vendo ou ouvindo? Márcia, você não ouve nem vê a Nilza, é isso? Só vejo você e ouço você, ok? Ok. A Nilza, nada. Certo. Nilza, eu vou desconectar você, Nilza. Qualquer coisa. Nilza, reinicia o seu celular, por gentileza, tá? Tá bom. Professor Carlos Ednei, tudo bem com o senhor, professor, meu amigo? Vamos lá. Vamos lá. Enquanto a Nilza se organiza,
nós vamos aqui continuar o nosso bate-papo. Então, eu estava dizendo para vocês que durante a semana nós já fizemos, estou vendo e ouvindo bem. Ok. A Nilza vai reiniciar o celular dela para ver se consegue estabilizar. Nós já fizemos live e não tivemos problema, alguma questão pontual. Eu estava dizendo que nessa semana, então, nós já fizemos lives com pessoas que estão falando dos olhares, as óticas sobre esse momento que nós estamos passando. A gente não está debatendo aqui o vírus, mas como é que as pessoas estão vendo este momento. Então, nós já tivemos duas lives com ótica cristã, uma live da gestão da emoção, nós tivemos uma live com um psicólogo, nós tivemos ontem uma live que falou da educação digital neste momento. E aí nós estamos, então, convidando pessoas com diversos olhares. Se alguém que está aqui presente quiser participar enquanto a Nilza se organiza, me dá um toque aqui que eu já chamo e a gente conversa. Então nós estamos tendo lives com diversos olhares. Amanhã também nós teremos uma outra pessoa de Londres. Segunda-feira nós teremos uma pessoa que é da área de PNL, que vai falar sobre isso. Nós teremos uma pessoa que vai falar sobre a gestão do medo. Nós teremos uma pessoa que vai falar sobre a questão da nutrição. Nós teremos uma pessoa que vai falar sobre economia e temos uma pessoa que vai falar sobre sociologia, além de outras duas pessoas que também estão convidadas com outros assuntos nessa mesma temática. E aí nós estamos, então, trocando essas ideias. Deixa eu convidar um camarada aqui. Vamos lá. Vamos ver se ele participa aqui com a gente. O Heraldo entrou. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto a Nilza se organiza, eu vou chamar uma outra pessoa para a gente bater num papo. Ismael. Opa! Fala comigo. Tranquilo? Beleza? Bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus, cara. Tô aí ouvindo você falar aí. Se apresente aí, enquanto a gente tem uma brechinha de tempo. Diga. Se apresente aí para o pessoal te conhecer. Então, pessoal, meu nome é Ismael, né? Como foi falado aí. Eu fiz parte também, né? Do pessoal da mentoria da 8ª turma. Eu sou aqui de Belo Horizonte, tá? Minas Gerais. Trabalho com música. Eu sou professor de música, né? Dou aula, tenho alguns alunos. E tem outros negócios aí também, né? Algumas fontes de renda aí. Ismael, você está tendo impacto aí com seus alunos nesse período de quarentena? Sim, tive impacto, sim, mas em alguns casos eu consegui contornar ele. Alguns eu consigo passar algumas coisas online, né? Eu gravo alguns vídeos e passo. Alguns têm um pouco mais de resistência, são mais ortodoxos, gostam mesmo desse contato, aí meio que grampearam. Mas tá dando para levar tranquilo, sabe? Eu não me queixo de nada, não. Tá certo? Em Belo Horizonte, as coisas, a cidade entrou também como muitas cidades do país, no lockdown, a cidade parou. Como é que está em Belo Horizonte? Ô, Hélio, até que não tá tanto não, sabe? A gente anda aqui pelo centro de BH, tem movimento. Lógico que não é um movimento comum, né? Como nos dias que não estava tendo pandemia. Mas tem movimento sim, fraco, mas tem. Bacana, bacana. Ismael, eu vou agradecer então a sua participação rápida e a gente vai agendar porque nós temos uma live pendente aí, eu e você, né? Para a gente conversar. Temos sim. Com certeza. Beleza, então. Um abraço, Ismael. Abraço, querido. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então vamos lá. Ouvimos o Ismael. Vamos chamar uma outra pessoa aqui. Eu percebi que o Ismael estava ali comendo alguma coisa e a gente acabou pegando ele de surpresa.
convidar uma outra pessoa aqui, enquanto a Nilza se organiza lá, vamos batendo um papo aqui, ouvindo como é que estão as coisas em outros lugares aí do Brasil. Bacana, não deu certo aqui para minha amiga. Vamos tentar a Nilza novamente. Vamos lá, Nilza. Vamos ver se a coisa deu certo agora. Oi? Agora deu. Você viu? Foi simples. Ai, é só foi reiniciar, já melhorou a conexão. Boa Tudo noite a bem? todos. Boa noite, Hélio. Tô bem, graças a Deus. Um pouco frio aqui, mas tudo bem, graças a Deus. Tá, deixa eu me apresentar. Aquela hora acho que o povo não me escutou, né? Tava ruim. Tá, meu nome é Nilza, moro aqui em Londres já há 2 anos e meio, mas na Inglaterra já vai fazer 3 anos, agora no mês de maio. Mas antes eu morei na Espanha por 12 anos. E nada, não esperava, né, que depois de estar um pouco tempo morando aqui, fosse viver uma situação dessa, né? Aliás, jamais eu vivi uma situação como essa, né, uma crise como essa. E eu creio que a maioria, né, das pessoas nunca viveram uma situação assim, tão grave, né? E como você está fazendo essa série de lives, debatendo sobre o coronavírus, né, sobre óticas, sobre a visão de pessoas comuns, né, o que a gente está vivendo, o que a gente está sentindo, né, o que a gente espera de tudo isso, a gente não deixa de estar apreensiva, é claro. A gente confia em Deus, a gente espera em Deus, porque a palavra fala, né, 1.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido, né? Praga alguma chegará à tua tenda. Então, a gente confia em Deus, primeiramente Deus, mas a gente toma todas as medidas de segurança, né, que são ordenadas para a gente, mas é óbvio, deixa do coração de ficar apertado, né? Eu, por exemplo, eu comecei a usar máscara de proteção, eu comprei uma máscara de carvão, né? Dizem que a de carvão é preta e tem um filtro por dentro e tal. Eu comecei a usar no dia 18 agora de março. Não estava usando, porque eu via no ônibus que eu vou de manhã para o trabalho, a maioria das pessoas não estavam usando ainda. Então eu estava assim mais tranquila. Mas de repente, conforme foi aumentando o número de infectados, aí é lógico que eu também fiquei com medo. E aí o povo foi entrando em quarentena e eu fui ficando, né? Aí a quarta-feira passada agora foi meu primeiro dia de lockdown. Mas até então não estava assim tão assustador aqui, porque os casos, a situação mais assustadora estava na Itália, principalmente Itália, né? Que, por exemplo, eu até anotei aqui, ó, Itália até agora 14 mil, mais de 14.600 mortos. E isso notícia de ontem, né? Dados de ontem. 766 mortos em um dia. E isso é uma coisa de você ficar com o coração na mão. A maioria dessas pessoas são pessoas maiores de idade. Na Espanha, por exemplo, 10.900 mortos, mais de 930 mortos em um dia. 117 mil infectados. E graças a Deus já 30 mil recuperados, né, desses. Então, tipo assim, uma universidade, um pesquisador de uma universidade americana, eu tava lendo hoje no noticiário, que eles fizeram uma pesquisa, né, isso, notícia, dados de ontem, não sei quando foi feita essa pesquisa, mas os dados apareceu ontem, já estamos com 1 milhão de infectados no mundo e 58.700 mortos. Isso até ontem, né? Os dados que foram passados. Só que aí eu estava meditando. Pensa que para cada pessoa que foi comprovado que deu positivo, né, de coronavírus, essa pessoa, quando foi procurar o serviço de saúde, é porque ela já estava começando a passar mal. Imagina, no entorno dela, ela deixou pessoas contaminadas. Então, quando ela foi procurar o serviço médico, ela já estava passando mal. Já estava ativo o vírus. Então, quantas pessoas não ficou infectadas, né? Ou seja, os que fizeram o teste, que deu positivo, já são mais de 1 milhão no mundo todo. E a quantidade que ainda esse vírus não explodiu, não veio à tona.
Porque a princípio tinham falado, né, de 2 semanas que ele fica incubado no corpo. Então, tipo assim, a pessoa, alguns se manifesta a enfermidade, o outros fica com o vírus incubado até que venha aparecer. Então, pode que isso venha ficar até pior aqui na Europa, tendo em vista que a população idosa é muito maior do que a gente imagina. Eu, por exemplo, que eu vivi na Espanha, um dos segmentos, né, de comércio, de empresas que estava crescendo mais na Espanha, era todos aqueles segmentos que investiam nos maiores de idade. Nos maiores de idade que eu digo são as pessoas velhinhas, que na Espanha eles chamam de pessoas maiores, né? São os idosos. Então era o segmento que mais crescia. Empresas funerárias, aquelas empresas que cuidavam de levar os velhinhos para viagens e tal, serviços de saúde especializado em pessoas idosas. Então, tipo assim, a população idosa na Espanha é muito grande, tanto que quando eu me mudei para a Espanha em 2003, o governo estava fomentando, incentivando a emigração, né? A imigração, porque eles visavam aumentar a população, ou seja, os nascimentos. Por quê? Porque estava morrendo mais pessoas do que nascendo. Então, veio aquela invasão de imigrantes, aí, tipo, controlou a natalidade, né? Mas não quer dizer que não deixou de aumentar o número de velhinhos. Então, tipo assim, num país onde a população, uma grande parte é idosa, quando vem uma epidemia dessa, é óbvio que vai afetar mais são os idosos, que já tem, ou seja, muitas enfermidades crônicas, já usa muito medicamento. Então, quando vem um vírus desse, ou seja, a saúde já está debilitada. Então, sempre, os que vão ser mais afetados nas epidemias, sempre o grupo vulnerável, que estão os idosos, as pessoas com enfermidades crônicas. E essa enfermidade, ou seja, eu não sei se você viu, Hélio, uma reportagem que eu até compartilho no Facebook, uma reportagem que saiu na Itália em 2015, que eles já estavam avisando desse grupo, desse vírus que estava sendo testado, né, que tinha sido descoberto, inventado, criado lá na China, estavam testando em ratos, e se manifestava a pneumonia aguda. E eles estavam temendo que isso fosse se alastrar, escapar do laboratório e contaminar a população. Ou seja, para mim é como se eles estivessem avisando, gente, segura aí que já vai vir um vírus que nós vamos soltar, né? Então, e não deu outra. Então, e é lógico, desde o início, né, esses vírus, a gripe aviária, a gripe porcina, eu sempre disse, é vírus criado com algum propósito. A gente não sabe exatamente qual foi o propósito da criação desse vírus, porque há quem diga que China criou porque ela estava com crise de abastecimento. Da mesma forma, ou seja, que coincidiu. Isso está passando num jornal brasileiro de economia. Estava falando, eu até postei também no meu Facebook a esse respeito, porque coincidiu que os 3 vírus, né, a gripe aviária, a gripe porcina e esse vírus, coincidiu com crise de abastecimento na China. Então, veio aquele primeiro boato que a China estava criando esses vírus, porque o que ela faz? Qual era o objetivo? Segundo boatos, segundo informações de jornalistas, né, que falaram que o objetivo é debilitar as empresas no mercado financeiro, as bolsas de valor caem, a China vai e compra. Sempre quando surge uma crise como essa, as empresas caem, China compra e China sai fortalecida. Então, a mesma coisa está acontecendo agora. Então, nessas 3 crises, né, de gripe, porque é um tipo de gripe esse um agora, China sempre saiu fortalecida. E o que dói, o que às vezes me causa uma revolta, Hélio, é que eu sempre também falei, já faz mais de 10 anos, 15 anos, eu sempre venho falando, nesse mundo nós não passamos de marionetes, nós não passamos em cima de um tabuleiro sendo jogado pelos poderosos, porque o mundo é controlado por uma minoria super poderosa, né? Então, a gente só come as informações que a gente recebe, é aquilo que nos passam. Mas o meio de comunicação também é um meio de manipulação, que está no controle desses poderosos que manipulam o mundo. Então, aquilo que eles querem passar para a gente, ou seja, parece que é combinado, todo mundo passa a mesma informação, porque querem nos controlar. Eu acredito muito nisso.
Então, não passamos de marioneta. Por isso que eu falo, a gente tem que cada vez mais se apegar com Deus, porque a gente cada vez mais está sendo manipulado. Então, aqui, o que está acontecendo? Por exemplo, a notícia que eu vi que saiu aí no Brasil, mostrando, por exemplo, a Itália, mostrando a Espanha, Londres, o centro de Londres totalmente deserto, sem ninguém, tá. Algum momento do dia tiraram aquela foto, aquelas fotos nos pontos turísticos, onde vivia fervido de gente, tiraram aquela foto, não tem ninguém na praça, né? Só que como é que até quarta-feira passada eu estava trabalhando? Ou seja, o serviço de ônibus não parou? Ou seja, mais ou menos de 15, 20% da população está na rua. O povo não deixou de circular, supermercado não parou, até mesmo esse supermercado pequeno não parou, açougue, tá tudo funcionando. Como é que eles podem dizer, tá todo mundo no lockdown? Mentira. Então, por isso que eu penso que um pouco dessas notícias são alarmistas, com algum fim, que cada um tire suas próprias conclusões. Eu, para mim, tenho um fundo político nisso. Alguma coisa, porque não é normal o tipo de notícia que transmite pra gente. E aí, já foi falado que 80% dos casos dessa gripe agora, esse Covid-19, 80% dos casos se manifesta como uma gripe normal, né? Que tem pessoas que se manifestam talvez como um resfriado apenas. Agora, 15% é caso de internação e de 4 a 5% é caso de UTI. Por quê? Porque ataca o pulmão e é uma pneumonia aguda. Então, se a pessoa é debilitada, é óbvio que não resiste. Quem não resiste é esse grupo vulnerável, né? Os idosos e pessoas com alguma doença já, né? Então, a gente tem que se apegar com Deus para nos livrar de tudo isso. Então, porque tem muita informação desencontrada. E agora, as últimas informações que saiu é que foi um cientista americano que estudou em Harvard, que criou esse vírus e vendeu para a China, que agora estão caçando o cara. Então, é um montão de informação assim que a gente não sabe ao certo. Então, para mim, nós estamos sendo manipulados de alguma forma e quem sofre somos nós, que não passamos de marionete, né, nas mãos dos poderosos. Nilza, então a vida em Londres, ela seguia normal até essa semana? É isso? Então, o que passa é que muitas empresas começaram a fechar na semana passada para cá. Porque já 2 semanas atrás, lá no centro comercial onde eu trabalho, todas as lojas se fecharam, ficou uma ou outra empresa só. E daí, na nossa empresa, por exemplo, os chefes estavam naquela, vamos parar ou não vamos parar? E aí, por último, decidiram parar. Então, uma coisa que está acontecendo, as pessoas que têm contrato de trabalho, que têm documento, contrato de trabalho, o governo garantiu 80% do salário dessas pessoas. Agora, quem não está com contrato, que não tem documento, ou seja, se for uma pessoa assim prevenida, que sempre procurou economizar alguma coisa para situações de emergência, as pessoas estão se virando. Agora, e aquelas que recebiam o seu dinheiro aqui e mandava para o Brasil? Não ficava com nada, nenhuma reserva. Então, ou seja, eu fiquei surpresa e com o meu coração assim transbordando de felicidade pela decisão que o meu pastor tomou, porque a nossa igreja é local próprio, não é alugado, e as igrejas que têm local próprio poderiam abrir uma frente de voluntários. Então, na nossa igreja foi abrido 3 frentes de voluntariado para estar ajudando qualquer pessoa que chega pedindo ajuda, qualquer tipo de ajuda, com documentação, com tradução, com alimentação, com médicos. Ou seja, eu estou super feliz com a iniciativa do nosso pastor. E essas pessoas, na medida do possível, elas estão sendo ajudadas, sabe? Então, isso é uma coisa muito bonita. E é numa situação como essa que está acontecendo, eu acho que em todo mundo está acontecendo isso, o coração solidário das pessoas. Que é aí, numa situação como essa, que você vê a solidariedade das pessoas, né? Porque hoje alguém está precisando, mas amanhã pode ser eu. Então não é tempo de egoísmo, de pensar só no próprio umbigo, a gente tem que pensar no próximo, em todo sentido, em apoio moral, em oração, em ajuda financeira, que for preciso, né?
Maravilha. O pessoal que está aqui, vocês podem fazer pergunta para a Nilza. A Nilza se apresentou, ela é uma brasileira que mora em Londres, ela já morou um tempo muito grande na Espanha, e isso é recente, ela conhece muitas pessoas na Espanha. Antes aqui, Nilza, a Tardiane tinha feito um comentário sobre uma informação que você deu, que você compartilhou no Facebook. Ela disse que essa reportagem também, aquela da Itália que você comentou, foi divulgada no Aham, Brasil, parece que em 2013. Essa reportagem também rodou por aqui. pois. E aí, Nilza, a Inglaterra ela tem dois sistemas. Ela é um sistema parlamentarista. Ela tem o chefe de governo e tem o chefe de Estado. O chefe de governo é o primeiro-ministro e o chefe de Estado é a rainha. Há Uhum. uma sintonia de decisões, ou as decisões que afetam o cidadão são as decisões tomadas pelo parlamento britânico? Então, em total sintonia, só para você ter uma ideia, ontem o príncipe Charles inaugurou um hospital aqui no leste de Londres para 4 mil pessoas e vai inaugurar mais. Tanto que a inauguração foi via online, não foi por videoconferência, porque ele também não está saindo de casa. O primeiro-ministro está contaminado, né? Ele está infectado pelo vírus, mas mesmo assim está trabalhando desde casa. Então, ou seja, e outra coisa que aconteceu, o exército veio para cá. Tem um rapaz aqui em Londres, ele postou um vídeo no YouTube, o Rodrigo, o nome dele, que um amigo dele está servindo no quartel, servindo no exército, e fez um vídeo na madrugada, há 2 semanas atrás, fez um vídeo mostrando, me mandou para ele. Então ele estava falando, comentando sobre isso, que o exército estava todo vindo aqui para Londres. Isso há 2 semanas atrás. E eu indo para o meu trabalho, voltando de ônibus, eu vi grupos de soldados fazendo exercício nos parques aqui perto da minha casa. Então, tipo assim, me falaram que é o pessoal de apoio sanitário, tal, tal, só que eu não acredito que seja por apoio sanitário. Então, o que mais me faz acreditar é que se de repente tivesse que ter um toque de recolher, como houve na Espanha e na Itália, aqui em Londres eles iam ter que usar o exército, mas assim de forma pesada, porque o povo aqui não é tipo de Itália, de Espanha. Eu tenho visto os vídeos, o povo da Espanha aderiu a isso com uma força tão grande que eu fiquei admirada. O povo tudo dentro de casa, na Itália também. Só que é lógico, o exército também, a polícia ajudando. Então, aqui em Londres, o povo não ia ficar em casa, não. Só que essa semana, a semana passada estava um pouco mais radical, tá? Apareceu um vídeo, a polícia pedindo para o povo ir para casa, tal, né? Só que essa semana eu também vi a polícia assim, de forma mais relaxada, simplesmente está controlando para não haver aglomeração. Se a gente vai em loja, supermercado, eu, por exemplo, essa semana, para eu fazer compra, quer ver que dia foi? Anteontem. Para eu fazer compra, eu tive que entrar em 3 supermercados, porque é lógico, tá bem vazio o supermercado, uma coisa que você quer, você não encontra tudo no supermercado. Eu fui em 3, e cada um desses supermercados eu tive que enfrentar fila, e no chão, na calçada, eles colocaram fita adesiva a cada 2 metros, dentro do supermercado, para você enfrentar a fila do caixa, a cada 2 metros, e uma pessoa controlando você em todo sentido, controlando a entrada. Sai uma pessoa, entra outra. Sai 2 pessoas, entra duas. Desse tipo, para manter essa distância de segurança. Por quê? Porque já está sendo bastante divulgado isso, né? Conforme os cientistas vão falando, né? Que a 2 metros, 1,5 metro, 2 metros, é uma distância muito boa de segurança. Então, então, por isso já tem bastante mais gente circulando nas ruas. Então, tem muita gente aqui que não está nem aí para se proteger. Eu que estou andando na rua, colocando luva, colocando máscara, eu procuro manter a distância da pessoa, que você vê que ela não está com máscara. De repente a pessoa tosse, espirra, né? E a pessoa não está nem aí. Eu quero fazer a minha parte, eu quero tá me cuidando. Porque já que falaram, toma cuidado, então eu procurei ler o máximo possível sobre isso, né? Sei que, por exemplo, nas roupas, o vírus fica só 6 horas. Você tira a tua roupa, pendura,
à tarde, à noite, no outro dia você vai poder usar aquela roupa, o abrigo e tal, que você vai sair. Não tem problema porque morreu todos os vírus. O negócio é lavar sempre as mãos. E outra coisa que eu achei interessante, que eu vi um médico falar, e toda a informação que a gente puder ter, você é válida, porque é lógico que a gente sabe que o vírus, entre 26 e 28 graus, ele já morre. Então, esse médico falando, infectologista, ele estava dizendo, eu até postei no meu Face isso, ele estava dizendo, o vírus, ele fica alojado nas nossas fossas nasais. Então, a melhor coisa que você tem que fazer, pega uma bacia com água fervendo, lembra aquelas inalação que a nossa mãe ensinou a gente a fazer? Coloca uma bacia com água fervendo, você encobre a tua cabeça e recebe aquela inalação quente para matar o vírus, porque se ele não suporta calor, se você faz uma inalação quente, você mata ele. Então, é uma das coisas que a gente já tem em mente, né? Se Deus o livre acontecer uma coisa dessa. E eu, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, que eu sei que faz bem, é tomar muita vitamina C e vitamina D. Então, eu tomo outras vitaminas junto, mais uma vez, 2 por semana, só que a vitamina C e a vitamina D3 eu estou tomando todos os dias, porque o meu médico aqui falou, a vitamina C e a D3, ela não acumula no teu organismo. Então, todo o excesso é expelido através da urina. Então, se todo o excesso é expelido, então que tenha excesso para expelir, mas nunca nada em falta para suprir a necessidade, né? Então, fortalecer as defesas, você procurar se alimentar bem, tomar muita água, e outras coisinhas também que eu sempre estou recomendando para minhas amigas, é que, por exemplo, a gente sabe que o glúten, ele é altamente inflamatório, né? Então, se a pessoa começou um resfriado ou coisa parecida, tira tudo o que tiver de trigo na tua alimentação. Porque você não sabe o que é trigo transgênico, o que é trigo normal. E num vídeo, o Dr. Lair Ribeiro fala que o trigo transgênico, por exemplo, ele foi alterado, o glúten, foi potencializado o glúten no trigo em 480%. Ou seja, se é altamente inflamatório o glúten e você recebe uma carga de glúten dessa, o que vai acontecer com o teu corpo? Ele vai ficar super inflamado, altamente tóxico. Então, se você pode tirar todo o carboidrato, tudo que é coisa de trigo, tirando da tua alimentação nesse período, te ajuda muito, um montão. Então, a gente sabe também que leite, quando você está assim um pouco resfriado, gripado, o leite produz muito mais mocos. Então, tira o leite, tira o açúcar branco e tira o trigo da tua alimentação. São as 3 coisas que eu estou recomendando para as minhas amigas que estão resfriadas, que, ai, Nilza, o que eu faço? Eu já receito para elas a vitamina C, a vitamina D3 e tirar o trigo da alimentação, tirar o açúcar branco e leite, porque vai fortalecer as defesas. E, de preferência, chupa um limão todos os dias, porque o limão alcaliniza o corpo. E em ambiente alcalino, doença nenhuma se prolifera. Ok, doutora Nilza. É que eu gosto de buscar informação sobre coisas assim que faz bem para todos. Então, por isso eu sei. o Bartolomeu sabe disso, ele me conhece. Então, tem uma fala do Bartolomeu aqui, que faz 3 semanas que o pessoal dele não sai na rua e ele tem saído para buscar isso. Tem aqui um comentário da Paty, diz assim, a Paty também está no nosso grupo, pura verdade, minha saúde melhorou muito quando tirei essas coisas, os indicadores inflamatórios do exame melhoraram muito. Pois. E é verdade, eu vou só ter que caminhar um pouquinho aqui enquanto eu vou falando. Tá. Nós chegamos a compartilhar com a Nilza um livro chamado Dieta da Mente. E lá nesse livro, o autor, que é um cientista, bastante conhecido do meio, ele comenta sobre todas essas questões alimentares, como é que nós fugimos dos nossos padrões primitivos de alimentação. Sim. E aí, o que, naturalmente, ele comenta as questões do glúten, né? Que o glúten, a tradução de glúten é cola. E o glúten serve para dar liga num monte de alimento, principalmente na questão do trigo, né?
Sim. E esses dias atrás eu fiz esse experimento. Eu fiquei uma semana sem consumir nada que fosse de trigo, de açúcar, tomando água com limão na parte da manhã, tomando água com gengibre na parte da tarde. Meus processos inflamatórios aqui em mim acumulam no joelho. Sumiu tudo. Tudo, tudo, tudo. Isso melhorou muito, muito, muito. Uhum. Não, Muito e interessante. uma coisa que eu faz tempo que eu vejo muito documental sobre o tema, né? Que a indústria que mais cresce no mundo é a indústria da enfermidade, né? Então, para você fazer uma população ficar enferma, basta você fazer com que ela consuma muito alimento industrializado. Então, aí veio os transgênicos. Aí a indústria alimentícia te adoece e a indústria farmacêutica te engana, te engambela, tá? Fazendo de conta que tá curando. Porque é a indústria que mais cresce, é a alimentícia e a farmacêutica. Aí, tipo assim, a alimentícia te adoece e a farmacêutica te engambela. É isso que Isso é ver- porque cura, se nós formos buscar mesmo todas as curas que realmente já foram descobertas, por exemplo, a respeito do câncer. O câncer tem vários tipos de cura que já foi descoberta sobre ele. Mas o que acontece? Quando aparece um cientista, um médico, que sai da televisão falando, já descobri a cura para o câncer, conta para você ver quanto tempo tarda para esse homem desaparecer do mapa. Ele desaparecer do mapa e toda a documentação que ele tinha de estudo. Quantas vezes nós já vimos isso? O último que eu estava vendo outro dia foi aquele médico americano que criou um aparelho que em 4 horas destruía todo tipo de câncer numa pessoa, ainda que ela tivesse em câncer terminal. O que aconteceu? Não tardou um mês. Apareceu um carro, os homens de preto apareceram na frente da casa dele, levou ele, e uma semana depois, esses mesmos homens de preto, num furgão preto, veio ali, buscou a máquina e buscou toda a documentação que ele tinha sobre o estudo que ele tinha feito. Então, é isso que acontece. Aqueles outros 2 cientistas, médicos, americanos também, que denunciou que dentro da vacina da gripe estava vindo as células cancerígenas, foram mortos também num atentado que até agora ninguém descobriu quem foi que mandou matar. Então é sempre assim, quando descobrem a cura para uma enfermidade, principalmente do câncer, ou seja, rapidinho, essas pessoas desaparecem. Porque é lógico como que eles vão querer uma pessoa curada. Porque se a pessoa enferma, sendo cliente, é muito mais rentável do que uma pessoa curada, por que vai curar as pessoas? Porque só em quimioterapia, eu estava lendo, somente em quimioterapia, são 8 bilhões de dólares por ano que a indústria farmacêutica ganha. E outra coisa, o que aconteceu com aquele fósforo 2 AEP, a fosfoetanolamina, que foi descoberta por aquele professor da USP, né? Que dá volta num caso de câncer. A pessoa pode estar com câncer terminal, essa fosfoetanolamina cura a pessoa. Tratamento dentro de poucos meses a pessoa está totalmente curada. O que aconteceu? Ou seja, rapidinho, quando saiu no Fantástico essa notícia, rapidamente foi proibido ser testado isso nos hospitais públicos do Brasil. O médico, como não esse cientista, como não quis vender a patente, sabe o que aconteceu? Ele não pôde fabricar esse remédio no Brasil, não pôde ser usado nos hospitais públicos do Brasil. Ele teve que ir para os Estados Unidos e esse medicamento começou a ser fabricado como um suplemento alimentício. Aí o que acontece? As pessoas têm que importar dos Estados Unidos esse fósforo 2 AEP, é esse o nome que ele tem, né? Fósforo 2 AEP, a pessoa tem que importar, tem que usar ele como um suplemento alimentício, porque aí no Brasil é proibido, porque não é admitido usar esse medicamento para curar o câncer, como um medicamento. O Felipe está dizendo aqui que ele trabalha contratando empresas farmacêuticas, né? E que os remédios oncológicos, ou seja, remédios para câncer, são muito caros, né? Exatamente. É uma temática bastante complexa, que a gente entende. Eu vou dizer algo que eu vi, certo? Quando surgiu a questão do Zika vírus, Uhum. que é um caso recente aqui no Brasil, eu fiz pesquisas e eu encontrei documentos oficiais de um laboratório da década de 40 que criou o vírus.
encontrei documentos oficiais da década de 40 do laboratório que criou o vírus. Pois. Donos de tem um empresas. documento, tem um documento também oficial que eu também postei no Facebook. É uma reportagem, né, de um doutor, e ele mostra nesse vídeo documentos oficiais falando desse possível Covid-19 lá no ano de 2008. Tá lá no meu Facebook pra vocês verem. É muito forte aquele vídeo. Aí eu falei, não vou nem comentar sobre ele, porque, ou seja, simplesmente fortalece tudo aquilo que eu sempre pensei, que nós não passamos de marionete, tá? Nada mais. Todos os testes que querem fazer, fazem conosco. Então, por isso que eu sou a favor. Quanto mais a pessoa puder cuidar da alimentação, ter uma alimentação saudável, que ela tenha. E outra coisa que eu estou tentando tirar da minha vida o micro-ondas, porque é altamente perigoso para a saúde. O doutor Jaime Bruning, quem não conhece ele, procura seguir. Ele é um médico naturista. Esse homem sabe tanta coisa, e ele fala, se você, durante toda a tua vida, você usa micro-ondas, certamente você vai morrer de câncer. Ele chega a ser radical a esse ponto. Por exemplo, uma pessoa que está fazendo tratamento de câncer, os oncólogos proíbem ela de usar micro-ondas enquanto está fazendo tratamento de câncer. Por quê? Porque é altamente radiativo. Por mais que no alimento venha aquela quantidade mínima de radiação, mas vem radiação. Aí você está comendo todos os dias radiação em cima de radiação. E que eu saiba, vai acumulando. Eu até agora não descobri nenhum remédio para eliminar a radiação. Eu sei o que eu posso fazer. Eu sei o que eu posso fazer para eliminar venenos do meu corpo, para eliminar toxicidade, para eliminar metais pesados. Se vocês aguentarem eu falando tanto, eu falo. Continua. E o pessoal pode mandar pergunta para a Nilza. Vamos lá, Nilza. Pode continuar. Gente, olha, é natural. Olha, o que eu vou ensinar para vocês é natural, não tem contraindicação nenhuma. Por exemplo, e o Dr. Dair Ribeiro fala sobre isso. Quem gosta de coentro, um chama coentro, outros chamam de cilantro. O cilantro ou coentro é o único vegetal, o único que tira metais pesados do corpo. Você pode comer as folhas dele, as sementes, seca ou verde, como for. Tomar chá, comer salada, o que for. O coentro elimina metais pesados do corpo, tá? Todo tipo de metal pesado. E para eliminar veneno do meu corpo, eu descobri, há documentais muito antigos, que está no YouTube, vocês podem descobrir, sobre o carvão ativado. Eu vi falar um vídeo assim, o C60 é muito bom para a saúde. Eu fui ver o que era esse C60. Aí eu fui ver, era o carvão ativado. Esse carvão ativado, ele é vendido. É o carvão ativado misturado com azeite de oliva e você toma as gotas, ou você toma ele em cápsula. Esse carvão ativado, ele tira todo tipo de veneno do teu corpo. Todo, 100%. Tanto que há reportagens, né, de um cientista que, para provar a eficácia do carvão ativado no nosso corpo, ele tomou arsênio e depois tomou carvão ativado e o cara não morreu. E outra coisa, aqui na França foi feito um estudo em laboratório com ratos, isso tá tudo em vídeos para vocês verem, tá? Eu uso carvão ativado todos os dias. Esse teste em laboratório, eles pegaram 50% dos ratos, eles davam uma alimentação normal. Outros 50% dos ratos, com a mesma alimentação, eles acrescentavam o carvão ativado. Os ratos que só alimentavam com comida normal, esses ratos morreram de velho, morreram de enfermidade. Acabou com esses ratos. Esses ratos, esses outros ratos, esse outro segundo grupo de ratos, continuou usando a alimentação do mesmo grupo anterior, mais o carvão ativado. Esses ratos foram vivendo, e esses ratos não morriam. Eles tiveram que exterminar os ratos. Ou seja, eles fizeram o cálculo, esses ratos viveram 92% a mais que os ratos anteriores, porque não morria de enfermidade, não morria de velho. Então foi comprovado
que no nosso corpo ele faz a mesma coisa. E o que foi encontrado nesses ratos, que eles tiveram que sacrificar para estudar esses ratos, é que esses ratos estavam com a saúde perfeita, perfeita. Então, o que aconteceu? Isso já foi feito há muitos anos. E tem vídeos feitos no ano de 48, aquele vídeo assim, apagadinho, já até amarela a imagem, de missionários, né, que viajavam para a África. Eles estavam usando carvão normal, né, carvão de churrasco aí que a gente usa, eles usavam também o pó desse carvão para dar para as pessoas quando estavam envenenadas, até mesmo quando eles eram picados por cobras. Usavam esse carvão até aguentar chegar no lugar de socorro, porque ele, até veneno de cobra, o carvão normal eliminava. Então, imagina o carvão ativado, que é muitas vezes mais forte. Porque, por exemplo, uma cápsula, um comprimido de carvão ativado equivale a 3 ou 4 colheres de sopa do carvão normal. Então, por exemplo, esses vídeos que passam no Facebook, né? Ah, se você tem pets em casa, se você tem um mascote, tenha em casa comprimido de carvão ativado, porque os cachorros, gatos sempre estão comendo coisas envenenadas. Então, você tendo isso em casa, dá uma cápsula para ele, acabou. Mas não é só para o cachorro, não. Você tem que usar também. O ser humano tem que usar, porque também faz bem para a saúde. Porque, por exemplo, para digestão, você pode comer uma comida pesada do jeito que for. Toma uma cápsula de carvão ativado logo depois do almoço para você ver. Então, eu tomo depois do café da manhã, às vezes depois do almoço. É recomendado uma cápsula por dia. Normalmente eu tomo 2. No café da manhã e uma na hora do almoço, porque ele dá bastante energia para a gente. Tá? Ou seja, elimina a toxicidade, tudo quanto é veneno que existe nos alimentos que você come, o carvão ativado vai eliminar. Então, são essas coisas que eu estou acrescentando na minha vida. O coentro, não deixe faltar, e o carvão ativado. E também, né, o Dr. Lair Ribeiro estava ensinando a usar esse Lugol, que é o iodo a 5%, que eu também comprei. Que outro dia eu estava assim com a garganta, começou a arder minha garganta, que eu tomei friagem, né? E como eu tenho sinusites, então, qualquer coisinha, eu começo a espirrar e começa a querer arder a garganta. Então, eu tomo 2 gotinhas num copão de água também, do iodo, a 5%, que eu comprei o Lugol. Ele é super baratinho para você comprar. 2 gotas num copão de água, tomei no outro dia, a manhã inteira. Sem gripe, sem nada. Então, são coisinhas assim que eu procuro fazer para tentar eliminar os efeitos, né, dos alimentos tóxicos industrializados que a gente come, principalmente em cidades tão grandes, né, como essa daqui que eu vivo, né. E eu acho que todo mundo, praticamente, que vive em cidade, que come alimentos industrializados, quer queira, quer não, você está comendo muita coisa tóxica. E o que faz a gente envelhecer e adoecer é a toxicidade dos alimentos que a gente come. E como o nosso segundo cérebro, o nosso intestino já foi comprovado, então quanto mais você puder se cuidar, melhor. E também os cientistas dizem, 80% ou mais das doenças que a gente tem são geradas por causa da nossa alimentação, né, gerada a partir do intestino. Então, quanto mais a gente puder ter saúde, melhor. Desculpa, eu falei demais, tá? Eu estou aqui aprendendo. A Tadiane comentou que ela já deu carvão para o cachorro dela quando tinha sido envenenado, e isso ajudou bastante. Ela deu o pó do carvão, né, para o cachorro. Uhum. Tem alguém falando do seu cabelo aqui, ô Nilson, Alain Desplanches. É meu primo. Oi, Alain, tudo bom, meu bebê? Nossa, faz tantos anos que eu não vejo ele. 5 anos a última vez que eu fui no Brasil, imagina. Já tô morrendo de saudade deles. Tá chamando de Tetê, não sei. Sim, é o meu apelido, eles me chamam de Tetê. Já faz muitos anos esse apelido. Desde os meus 23 anos de idade eles colocaram esse. E justamente foi ele que colocou esse apelido em mim. Que maravilha. O pessoal que está na live aí, podem mandar pergunta para a Nilza. A Nilza é uma enciclopédia de medicina alternativa que eu conheço. Eu já conversei muito com ela sobre essas coisas. Não importa se a live começou a falar de coronavírus, vai terminar falando de coentro. Então, eu tô falando de saúde. Porque se o coronavírus ele vai afetar a saúde, a gente está falando de saúde, né?
Exatamente. Tem que cuidar o máximo que a gente puder da nossa saúde, né? Porque coisas para acabar com ela tem demais ao nosso redor. Por isso, esse tema de saúde eu me interesso muito, eu gosto muito. Tanto que quando eu morava na Espanha, eu estava muito indecisa, né? Em fazer comércio, né? Curso técnico em comércio ou fazer Uhum. naturopatia. Fiquei assim, indecisa e optei por comércio. Mas temas de naturopatia é coisa que eu gosto muito, sempre gostei. Faz naturopatia. Acha um curso e faz. É a sua cara. Todo mundo silenciou aqui para te ouvir. Você fala com segurança, com propriedade. É porque é E coisa que eu uso, faço, já testei em mim, eu posso falar. Então, igual o Felipe ensina, não vai falar nada que você não sabe, que você não esteja segura. Então, coisas de algo assim, de alimentação, medicamento natural, tudo que eu sei. você transmite segurança. Pode continuar falando desse assunto mesmo. Ah, e Achamos sua beleza. outra coisa que eu ensino sempre para minhas amigas, sempre estou perguntando, você usa magnésio? Ah, não, pode usar. Magnésio é outra coisa maravilhosa que já foi comprovado, já foi descoberto mais de 300 funções que ele exerce no teu organismo, tanto que me parece que é na Alemanha que existe uma pós-graduação que é só sobre o magnésio, de tão importante que ele é. Tanto que eu acabei, hoje, agora mesmo antes da live, eu acabei de comprar. Eu comprei o glicinate de magnésio. Ele é específico para o cérebro. Tem vários. Tem o trionato de magnésio, que é muito bom. Às vezes eu usava o quelato de magnésio, citrato de magnésio. Então tem várias gamas do magnésio. Um que tem muito bom aí no Brasil é o cloreto de magnésio. Que só que daí você tem que dissolver na água. Aqui já encontra-se cápsula de cloreto de magnésio para usar, só que ele não é tão concentrado. E o cloreto de magnésio é o nosso sal amargo aí do Brasil, é a mesma coisa. É que em excesso o magnésio, ele acaba soltando o intestino, né, que a gente usava como purgante. Mas basta você colocar 30 gramas dele num litro de água e todos os dias à noite você tomar uma xicrinha de café, essa xicrinha pequenininha, você mistura num copo maior de água, de suco, de chá, porque tem um gosto muito forte, e tomar. E ele vai trabalhar diretamente no sistema nervoso central, que vai fazer você dormir maravilhosamente bem, você vai relaxar. Eu passei a dormir maravilhosamente bem, e eu era muito mais ansiosa, porque ele trabalha muito nisso, tá? A pessoa que é muito ansiosa, muito nervosa, ele ajuda demais, porque você relaxa muito. Tanto que, quando eu conheci o magnésio, eu comecei a usar de manhã também, só que me dava muito sono, me deixava grogue mesmo. Então, o que eu comecei a fazer? Ao invés de tomar uma cápsula de manhã e uma cápsula à noite, eu tomava as duas à noite, depois da janta, ou pouco antes de dormir, e eu dormia maravilhosamente bem. Eu recomendo, assim, de olho fechado. E você Não, tomava qual cloreto? o magnésio ele é muito fraco, tá? Então, quanto maior a concentração em miligramas do magnésio, pode tomar. Só que há alguns, por exemplo, o glicinato, ele é específico para a parte inteligente do cérebro. Mas relaxa também, é muito bom. Maravilha. Glicinato. Glicinato. Glicinato de magnésio. Eu só conheci o Uhum. cloreto de magnésio. É glicinato ou glicinate. Mas o cloreto de magnésio é muito bom, tá? Tanto que eu tenho um testemunho de um rapaz que a tia dele me contou isso na Espanha, que esse rapaz estava tão doente, e ele queria servir, tirar o tempo dele no exército na Espanha, só que ele foi dispensado de tão doente que ele era, e nenhum médico conseguia descobrir o que era, né? E ele foi levado no médico de homeopatia, que inclusive eu fiz tratamento com esses mesmos médicos aí na Espanha. Esse rapaz foi levado lá e a única coisa que o médico deu para ele usar foi cloreto de magnésio, que em espanhol é cloruro de magnésio. Então, mesmo em cristais, foi dado para o rapaz se curou, nunca mais teve problema nenhum de saúde. Então, por isso que essa senhora, foi através dessa tia dele que eu conheci, eu fiquei sabendo sobre o magnésio, ela usa esse magnésio já há mais de 50 anos, e ela foi uma senhorinha que eu trabalhei com ela na Espanha.
Ela, na época, tinha 85 anos e o meu velhinho tinha 86. A saúde Nilson, dos dois era igual um coco, por causa do 20 segundos magnésio que para eles usavam. 20 Quê? segundos para acabar a live. 20 segundos Ô, para acabar a live. 15. gente, foi muito bom estar com você. Desculpa porque eu começo a falar, não quero parar Eu vou mais. Eu mais nem... Mas tudo